Você sabe o que significa ter tudo e perder tudo em um único dia? Eu sei, sou Jó e esta é minha história. Eu era o homem mais rico de todo o Oriente. Vivendo na terra de Uz, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e muitos servos sob meu comando. Também fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Temia a Deus e evitava o mal. Quando meus filhos faziam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber com eles, eu me assegurava de que fossem purificados. Ao amanhecer, sacrificava um holocausto por cada um deles. Em um dia específico, enquanto meus filhos e filhas estavam celebrando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a mim e disse: os bois estavam arando e os jumentos pastando perto, quando os sabeus atacaram e os levaram. Mataram os servos, e eu sou o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e eu sou o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou e disse: os caldeus formaram 3 grupos de saqueadores e atacaram seus camelos e os levaram. Mataram os servos, e eu sou o único que escapou para te contar. Uma vez mais, outro mensageiro veio e disse: seus filhos e filhas estavam celebrando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento poderoso soprou do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles e estão mortos. O desespero de Jó. Eu estava destroçado. Incrédulo, rasguei minha túnica e raspei minha cabeça. Caí ao chão, gemendo e sofrendo, pois meu maior medo havia se tornado realidade. Tomei um pedaço de cerâmica quebrada e me raspei com ele enquanto estava sentado entre as cinzas. Minha própria esposa me disse: você ainda mantém sua integridade? Ela me disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Essas foram as palavras que minha própria esposa me dirigiu. Eu repliquei: você fala como uma mulher insensata. Aceitaríamos o bem de Deus e não aceitaríamos o mal? Pois em tudo isso, não culpei a Deus de fazer o mal. Não pequei com o que disse. A chegada dos amigos. Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar ouviram sobre todas as minhas tribulações, partiram de suas casas e se encontraram por acordo para me consolar e mostrar solidariedade. Os 3 eram mais velhos do que eu. Quando me viram à distância, mal puderam me reconhecer. Começaram a chorar aos gritos, rasgaram suas túnicas e jogaram pó sobre suas cabeças. Em seguida, sentaram-se no chão comigo por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra, pois viram quanto eu estava sofrendo. O questionamento de Jó. Abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Exclamei: que pereça o dia em que nasci e a noite que disse: um menino foi concebido. Que esse dia se torne escuridão. Que Deus acima não se preocupe por ele. Que nenhuma luz brilhe sobre ele. Comecei a questionar tudo. Por que a vida é dada aos que estão em miséria e aos amargurados, àqueles que anseiam pela morte que não vem, que a buscam mais do que um tesouro escondido, que se enchem de alegria e se regozijam quando alcançam a tumba? Por que a vida é dada a um homem cujo caminho está oculto, a quem Deus cercou? Meu alimento diário se tornou suspiros e gemidos como água. O que temia aconteceu. Não tive paz, nem tranquilidade. Não tive descanso, apenas turbulências. Meu espírito estava destroçado. Meus dias foram encurtados. A tumba me esperava. Os escarnecedores me rodearam. Meus olhos tiveram que encontrar sua hostilidade. Orei: dê-me, ó Deus, a promessa que exiges. Quem mais me dará segurança? Meus olhos se tornaram embaçados pela tristeza. Todo o meu corpo era apenas uma sombra. Disse: meus dias se passaram. Meus planos foram desfeitos. Os conselhos dos amigos. Meus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, me consolaram. Como todos os amigos, tinham a intenção de me fortalecer em meu sofrimento. Eles também deram sua opinião sobre o assunto.
Falaram sobre por que Deus permite que as pessoas sofram. Eles acreditavam que eu estava sofrendo porque havia feito algo errado. Como resultado, me incentivaram repetidamente a admitir meu erro e me arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Ele concluiu que minha dor devia-se a algum pecado que eu havia cometido e recomendou que buscasse o favor de Deus. Bildad e Zofar concordaram que eu devia ter cometido maldade para provocar a justiça de Deus e argumentaram que eu deveria tentar manifestar um comportamento mais inocente. Bildad supôs que meus próprios filhos trouxeram a morte sobre si mesmos. Ainda pior, Zofar respondeu: vão ficar sem resposta todas essas palavras? Vai ser justificado este charlatão? Suas palavras vazias calarão os demais? Ninguém o repreenderá quando se burla? Você diz a Deus: minhas crenças são imaculadas e sou puro diante de seus olhos. Oh, como eu desejaria que Deus falasse, que abrisse seus lábios contra você e revelasse os segredos da sabedoria, porque a verdadeira sabedoria tem dois lados. Saiba disso, Deus até esqueceu alguns de seus pecados. Acaso ele não reconhece os enganadores e quando vê o mal, não toma nota? Mas se você dedicar seu coração a ele e estender suas mãos para ele, se apartar o pecado que está em suas mãos e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então, livre de culpa, você levantará seu rosto. Você estará firme e sem medo. Certamente você esquecerá sua aflição, lembrando-se dela apenas como águas passadas. Eles assumiram que meus problemas eram um sinal certo do julgamento de Deus, mas eu temia a Deus e evitava o mal. A frustração de Jó. Em certo ponto me cansei deles. Eu lhes disse: sem dúvida vocês são as únicas pessoas que importam, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu também tenho uma mente. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe todas essas coisas? Me tornei motivo de zombaria para meus amigos. Embora eu tenha clamado a Deus e ele tenha respondido, um mero motivo de zombaria, embora eu fosse justo e íntegro. Mas desejo falar com o Todo-Poderoso e argumentar meu caso com Deus. No entanto, vocês me caluniam com mentiras. São médicos inúteis, todos vocês. Se ao menos se calassem completamente. Para vocês, isso seria sabedoria. Ouçam agora meu argumento. Ouçam as súplicas dos meus lábios. Vão falar perversamente em nome de Deus. Vão falar falsamente por ele. Vão mostrar parcialidade a seu favor. Vão argumentar o caso de Deus. Lhes iria bem se ele os examinasse. Poderiam enganá-lo como enganariam um mortal. Certamente ele os chamaria a prestar contas se mostrassem parcialidade em segredo. Não seria seu esplendor o que os aterrorizaria? Não cairia o temor dele sobre vocês? Embora ele me mate, esperarei nele. Certamente defenderei meus caminhos diante dele. De fato, isso se tornará para minha libertação, pois nenhum ímpio se atreveria a comparecer diante dele. Agora que preparei meu caso, sei que serei justificado. Alguém pode me acusar? De ser assim, permanecerei em silêncio e morrerei. Só me conceda estas duas coisas, Deus, e então não me esconderei de você. Afaste sua mão de mim e pare de me assustar com seus terrores. Então me chame e eu responderei, ou me deixe falar e você me responderá. Quantos erros e pecados cometi! Eu estava pronto para enfrentar a Deus. Eu lhe pediria que me mostrasse minha ofensa e meu pecado. Deus, por que você esconde seu rosto e me considera seu inimigo? Você prende meus pés em grilhões. Você observa de perto todos os meus caminhos, marcando as plantas dos meus pés. O sofrimento foi demais para mim, e agora estou amargurado, ansioso e assustado. Rejeito a injustiça de Deus, que permite que os malvados prosperem, enquanto eu e muitas outras pessoas honestas sofrem. Quero enfrentar a Deus e protestar, mas não consigo encontrar a Deus fisicamente. Eu disse aos meus amigos:
Tão certo como vive Deus, que me negou justiça, o Todo-Poderoso, que amargou minha vida, enquanto eu tiver vida dentro de mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não dirão nada maligno, e minha língua não pronunciará mentiras. Nunca admitirei que vocês têm razão. Até a morte, não negarei minha integridade. Manterei minha inocência e nunca a abandonarei. Minha consciência não me reprovará enquanto eu viver. A intervenção de Deus. Eventualmente o Senhor interveio. É muito difícil se defender quando se está em tanta miséria. Qual foi minha maior dor? Física. Eu estava coberto de feridas da cabeça aos pés, cansado e exausto, e com uma dor excruciante. Social. Devido à minha aparência física e ao fato de que a comunidade local estava ciente da minha tragédia recente, me tornei um pária social. As pessoas passavam para o outro lado da rua em vez de conversar comigo, já que eu estava sentado no Monte de Cinzas, no final da cidade. Até os adolescentes riam de mim. Eu enfrentava a dor mental de não saber por que essas coisas angustiantes estavam acontecendo comigo, especialmente porque parecia que não havia nada em meu passado que apontasse para isso. Espiritual. Minha angústia espiritual era muito pior do que qualquer outra, porque me sentia separado de Deus. Esta foi a verdadeira, a mais excruciante das penas. O sofrimento é muito mais agonizante quando acreditamos que Deus está distante e desinteressado. No entanto, quando finalmente pude falar com Deus, as coisas não saíram como planejei. Durante meus discursos, 36 vezes pedi a Deus que falasse comigo. Agora recebi meu desejo. O Senhor então falou comigo. Ele disse: quem é este que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem. Eu lhe perguntarei e você me responderá. Onde estava você quando eu lancei os fundamentos da terra? Diga-me se você entende. Quem determinou suas dimensões? Certamente você sabe. Quem estendeu uma linha de medição sobre ela? Sobre o que se assentaram seus fundamentos? Ou quem colocou sua pedra angular enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria? Quem encerrou o mar atrás de portas, quando brotou do ventre, quando fiz das nuvens sua roupa e o envolvi em densas trevas? Quando estabeleci limites para ele e coloquei suas portas e ferrolhos, quando disse: até aqui chegarás e não mais além, aqui se deterão suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens amanhã, ou mostrou ao amanhecer seu lugar, para que tomasse a terra pelos bordos e sacudisse os ímpios dela? A terra toma forma como o barro sob um selo. Suas características ressaltam como as de uma vestimenta. O que contende com o Todo-Poderoso o corrigirá. Deixe que quem acusa a Deus responda a ele. Eu respondi ao Senhor: sou indigno, como posso responder-lhe? Coloquei minha mão sobre minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais. O Senhor respondeu: desacreditaria minha justiça? Condenaria a mim para se justificar? Você tem um braço como o de Deus e pode sua voz tronar como a dele? Então se adorne com glória e esplendor e se vista de honra e majestade. Desate a fúria de sua ira. Olhe para todos os que são orgulhosos e humilhe-os. Olhe para todos os que são orgulhosos e derrube-os. Amasse os ímpios onde quer que estejam. Enterre-os juntos no pó. Cubra seus rostos na tumba. Então eu mesmo admitirei que sua mão direita pode salvá-lo. A humildade de Jó. Caí ao chão e disse: sei que tu podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Tu disseste: ouça agora e eu falarei. Eu lhe perguntarei e você me responderá. Portanto me desprezo e me arrependo em pó e cinzas. A restauração de Jó. O Senhor terminou perguntando se eu estava em posição de julgar, dizendo que é inapropriado para mim acreditar que ele deveria se explicar diante de mim. Me senti muito pequeno. Como servo de Deus, fui justificado. Meus 3 amigos, por outro lado, foram severamente castigados por Deus.
O Senhor disse que eles não falaram com precisão sobre mim. O aspecto notável das duas conversas de Deus comigo é que Ele ainda não respondeu às minhas perguntas. Orei por meus amigos, e o Senhor restaurou minha fortuna e me deu o dobro do que eu tinha antes. Todos os meus irmãos e irmãs e todos os que me conheciam antes vieram e comeram comigo em minha casa. Eles me consolaram e me confortaram, e cada um me deu uma moeda de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da minha vida mais do que a primeira. Eu tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Espero que você tenha aprendido com esta história. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Deus abençoe sua vida.